Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. E no episódio de hoje, escutamos relatos de companheiros e companheiras de algumas capitais do país que fazem uma breve avaliação de como foram os atos do 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, e também fazem uma análise do cenário eleitoral dessas cidades. O companheiro Ian Ribeiro, da Direção Nacional da Juventude do PT, trata do tema do financiamento das campanhas da juventude. E comentamos ainda as perspectivas nesta reta intermediária das campanhas eleitorais. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando das mais recentes pesquisas eleitorais em algumas cidades do país. Bom, primeiro delas, São Paulo. O fato é que existe uma diferença nas pesquisas divulgadas pela Datafolha, pela Quest e outros institutos de pesquisa, mas que apontam uma tendência semelhante. A principal delas talvez seja o crescimento do candidato da extrema-direita, Pablo Marçal, o ex-coach ou aquela figura que tem tentado capitalizar os votos por meio principalmente de ações nas redes sociais na base da extrema-direita. O crescimento do Pablo Marçal foi detectado pela pesquisa Genial Quest e outros institutos, mas que essa semana a pesquisa Datafolha indica uma possibilidade de estabilização e, quem sabe, até de redução do seu crescimento. Isso ante o crescimento de Ricardo Nunes, o candidato oficial do bolsonarismo. Afinal de contas, com o apoio do governador Tarcísio e com as inserções em TV, a campanha de Ricardo Nunes tem crescido em alguns lugares. E, bom, entre estes dois, a candidatura de esquerda de Guilherme Boulos. O Boulos tem ficado numa posição intermediária, entre 20, 21, 22, 23% em todas essas pesquisas. E, de forma geral, uma análise que a gente tem que fazer é da necessidade da campanha melhorar, da campanha de Boulos conseguir chegar nos setores mais populares, com uma mudança na sua linha de campanha, porque existem dois candidatos de direita ligados à extrema-direita nesse momento que podem chegar no segundo turno em São Paulo. E esse, com certeza, gente, é o pior, mas o pior dos cenários. Figuras como Datena, por exemplo, estão perdendo seu apoio e têm visto os seus votos serem transferidos para Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Ao passo que Tabata Amaral também tem estacionado entre 7%, 8%, 9%. A campanha de Boulos tem que agir. A campanha dele tem que mudar de linha. Tem que chegar principalmente nos setores populares. Os gestos feitos até agora, principalmente em direção a um setor de classe média e uma atuação nas redes que muitas vezes não dialoga como deveria dialogar, pode ter sérios problemas e causar alguns prejuízos. Esperamos que a campanha melhore, consiga êxito, para que nós possamos ter um segundo turno polarizado, em que a força da esquerda em São Paulo consiga ser canalizada e essa, que certamente é uma das eleições mais importantes deste ano, tenha um resultado positivo para as forças do campo democrático popular e de esquerda. Além de São Paulo, queria comentar também aqui o cenário no Recife. Aqui em Pernambuco, na capital pernambucana, o atual prefeito que concorre à reeleição, João Campos, pelo PSB, nas últimas pesquisas, tem mantido a sua larga vantagem na liderança, com cerca de 70% das intenções de voto. É importante lembrar, né, que o João Campos construiu uma chapa sem o PT compor a sua chapa majoritária. Acabou escolhendo um vice, que é um amigo de infância do PCdoB. Uma ação que, inclusive, impediu o PT de ponderar e de lançar uma candidatura de oposição. O fato é que João tem, nesse momento,
muitos indícios de que vai conseguir vencer a eleição no primeiro turno. E tem muita gente olhando para Pernambuco, olhando para o Recife e imaginando que isso é um sinal de que as coisas vão muito bem, obrigado. O que não é bem verdade. Existem sérios, mas sérios problemas na cidade do Recife, que não podem ser ocultados pela larga vantagem que o atual prefeito tem tido. O PT, por sua vez, apoia João. Os candidatos do partido pedem voto para ele no seu guia eleitoral e o PT formalmente compõe a sua coligação majoritária. Todavia, neste meio da campanha, a gente tem que falar que também é preciso que ocorram mudanças de rumo nessa campanha, principalmente no que diz respeito à participação do PT, sob pena do PT ajudar e contribuir na eleição do atual prefeito João Campos, sem que isso tenha absolutamente nenhum significado positivo para a vida das pessoas e daquelas que queriam e que vão efetivamente votar porque o PT está apoiando. E, gente, dito isso, na edição passada aqui do podcast, nós prometemos trazer informações sobre como foi o grito dos excluídos no 7 de setembro em algumas cidades do país. Na edição passada, a gente já tinha dado um diagnóstico mais geral, né? Que na maioria das cidades, das grandes cidades do país inteiro, os atos tinham sido muito pequenos, quando não tinham acontecido. E na edição de hoje, a gente vai escutar o companheiro Daniel Valença, de Natal, Rio Grande do Norte, que atualmente é vereador, candidato à reeleição, na eleição que o PT tem a companheira Natália Bonavides como candidata a prefeita, que fala para a gente de como é que foi ou como não ocorreu a atividade em Natal e quais são as perspectivas positivas no cenário eleitoral. É o Daniel que a gente escuta a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, aqui é Daniel Valença, professor da UFESA, vereador em Natal pelo PT. Na nossa capital nós não tivemos edição do Grito dos Excluídos, agora em 24. Em 2023 havia ocorrido, mas sem uma capacidade de mobilização de massas maior. Por outro lado, do ponto de vista eleitoral, está havendo um crescimento da candidatura da companheira Natália Bonavides, nossa candidata a prefeita aqui em Natal, e tudo indica que teremos um segundo turno com grandes chances de vitória democrática popular, buscando recuperar o legado, a história da nossa prefeitura de Djalma Maranhão. Para a Câmara, a tendência é que o Partido dos Trabalhadores tenha um resultado bom. Atualmente são apenas 2 vereadores, então há uma possibilidade de crescimento e o que nós estamos encontrando nas ruas é uma boa aceitação. A vinculação com Lula muito importante, continua tendo uma liderança expressiva em todo o Nordeste e dia 6 possivelmente daremos um bom resultado para o cenário nacional. É isto, Patrick, um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E ficando no Nordeste ainda, de Natal, vamos para Aracaju, aonde a companheira Ivonete Cruz, que também é candidata a vereadora em Aracaju, fala pra gente como é que foi o Grito dos Excluídos, 7 de setembro, e também qual que é o cenário eleitoral em Aracaju. Olá, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Em tempos de luta e de resistência e de eleição, passo para tratar um pouco aqui do cenário aqui em Sergipe, especificamente em Aracaju, nossa capital, de como foi o Grito dos Excluídos em mais um 7 de setembro. E como está o processo aqui da disputa eleitoral nesse ano de 2024. Nosso Grito dos Excluídos, mais uma vez, foi um grito com ampla participação popular. Movimentos populares do campo e da cidade, movimentos sindicais, ocuparam a avenida principal da cidade do centro de Aracaju, por onde passa o desfile cívico, e ocupamos as ruas para levar as pautas pelo direito à educação, pela democracia, pela liberdade, ou seja, mais uma vez, ocupamos as ruas, deixamos o recado para a população, demos o grito da independência, que é o grito da garantia de fato, do direito à liberdade e do direito da vida das pessoas. No processo eleitoral, em 2024, a gente vive um processo eleitoral em que, ao nosso ver, demarca uma disputa de projeto de sociedade
muito importante para os próximos anos. Nós temos aqui em Aracaju candidaturas ligadas ao grupo bolsonarista, à extrema-direita, que disputam para o segundo turno, duas candidaturas de muito ligada à ultradireita, ao bolsonarismo. E temos a candidatura do PT. A jornalista Candice Carvalho lança seu nome e vem numa crescente. Nas últimas pesquisas, a jornalista Candice Carvalho tem apresentado um crescimento e nós seguimos nessa disputa para levá-la para o segundo turno e disputarmos com certeza e bem provável com a candidata de Bolsonaro. Então é nesse cenário que nós estamos aqui em Aracaju em termos da candidatura majoritária. Uma forte disputa no diálogo com a população para que a nossa candidata do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chegue ao segundo turno para que a gente vá para a disputa com o projeto que representa o governo do inominável. Temos ainda as candidaturas à vereança, dentre elas aqui em Aracaju, a qual o meu nome está colocado na disputa, da professora Ivonete Cruz. Estamos aí num diálogo permanente com a nossa base, especialmente dos professores e professoras, mas ampliando para além da nossa base. Temos dialogado com outros movimentos, temos tido apoio de outros movimentos, como o movimento dos trabalhadores urbanos, das juventudes. Então, estamos aí num processo de diálogo para ocuparmos esse espaço na Câmara de Vereadores. Além de Aracaju, a articulação de esquerda lança candidatura em outros municípios do interior sergipano, com disputas e com campanhas bastante acirradas. Então, é nesse caminhar que caminhamos. Esperamos que as eleições de 2024 apontem para conquistas no Brasil inteiro, que fortaleça o Partido dos Trabalhadores e que fortaleça a disputa para 2026. Abraço fraterno e até logo. Tchau, tchau. Valeu, Ivonete, para você, Daniel, força nas campanhas também. E, gente, vamos agora escutar o companheiro Francisco. Chico é professor e candidato a vereador em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é para falar também do 7 de setembro e de eleições que a gente escuta o professor Francisco. Oi, Patrick e demais companheiros e companheiras do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Eu sou Francisco, sou professor da escola pública aqui em Campo Grande e sou candidato a vereador da E na capital, aqui em Campo Grande mesmo. O Grito de Excluídos foi promovido pela CUT, Central dos Trabalhadores, o MST, a ADUFEMES, que é o Sindicato dos Professores da Universidade, e a FETEMES, a Federação dos Profissionais da Educação. Foi um ato importante, vários companheiros e companheiras foram para as ruas depois do desfile oficial, em torno aí de 3.000 pessoas aproximadamente. E nós colocamos, além da pauta nacional, nós colocamos aqui umas questões mais específicas, por exemplo, realçamos a luta dos apoio e a luta dos povos indígenas aqui do estado e toda a violência, né, e o estado de truculência que existe aqui, diz respeito aos povos indígenas. Também essa questão das queimadas no Pantanal foi uma pauta importante. As queimadas, né, no estado, né, aqui no Mato Grosso do Sul, foram questões mais específicas. E em defesa da democracia, em defesa da vida, em defesa de direitos, né, e pela avaliação de que as eleições são um instrumento importante desse ano de 2024. Foi pauta também das nossas discussões. Com relação à conjuntura política aqui na capital, aqui é o seguinte: você tem basicamente duas candidaturas que nós vamos denominar do campo de esquerda e progressista, que tem uma candidatura do PSOL e tem uma candidatura do PT. As demais candidaturas nós podemos dizer com todas as letras da direita e da extrema-direita, com detalhe que a candidatura do PSDB fechou aqui com o PL, com o Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro participa do programa do candidato do PSDB aqui no estado. E a candidatura do PT, a nossa companheira Camila Jara, candidata a prefeita, e o Zeca, nosso candidato a vice. No primeiro momento, você tem as candidaturas de centro e da extrema-direita meio que, digamos, posicionado nas pesquisas, disputando entre eles para quem vai para o segundo turno. Estou me referindo às candidaturas do Beto, do PSDB, da Rose, da União Brasil e da prefeita, aqui, Adriane Lopes. A candidatura nossa do PT, a Camila Jara, está bem posicionada, está começando
assim, a avançar no eleitorado progressista, no eleitorado do Lula, que é a nossa principal estratégia. O Lula teve 37% dos votos aqui em Campo Grande, e esses votos que nós estamos em busca aqui no estado. Eu sou otimista, acho que a Camila tem todas as condições de ir para o segundo turno. E a gente elegeu uma boa bancada de vereadores e vereadoras do PT e de esquerda. E uma das candidaturas é a nossa candidatura, que tem reais chances de ser eleito aqui em Campo Grande. Nós estamos com uma campanha boa, forte, militante, progressista e de esquerda. É isso, e vamos juntos, porque a luta vale a pena. Valeu, Francisco. Obrigado, companheiro. E aproveito, Francisco, para expressar nossa solidariedade e preocupação com o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, não só aí, mas no Mato Grosso, no Centro-Oeste como um todo, no norte do país, que são as queimadas criminosas, que têm tido um efeito terrível sobre a população como um todo, mas que têm atingido comunidades quilombolas, indígenas, e que urgentemente devem ser lidadas com todos os recursos possíveis para que uma catástrofe maior ainda não aconteça. Sei que hoje, aí em Campo Grande, foi um dia muito difícil, né? Em que a fumaça, assim como outras capitais, também tomou de conta. Muito cuidado, força aí nesse momento. E, gente, por fim, a gente vai escutar agora o companheiro Ian Ribeiro. O Ian é membro da Direção Nacional da Juventude do PT e fala para a gente um pouquinho sobre a discussão feita lá na JPT acerca do financiamento das campanhas eleitorais. É importante destacar que, por uma decisão da direção do PT, existem recursos específicos destinados aos chamados setoriais do partido. E a juventude é um deles. Um dos que, inclusive, tem tido mais resultado positivo com essa política de financiamento específico. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Ian Ribeiro. Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Aqui quem fala é Ian Ribeiro, faço parte da Direção Nacional da Juventude do PT. E estou passando aqui hoje, gente, para falar como é que foi um pouco do processo que a gente encerrou essa semana, dos debates sobre os recursos direcionados à Secretaria Nacional de Juventude, né, para as candidaturas jovens do partido. Nós fizemos um longo debate que perdurou ao último período inteiro e a gente encerrou finalmente os valores a serem repassados para essas candidaturas ao longo dessa semana. Então, o que acontece? Nós consolidamos ao final uma lista com quase 300 candidatos jovens que são prioritários para a juventude do PT, entendendo que a quantidade de recursos destinada às candidaturas, né, jovens, ela é inferior do que nós gostaríamos, enquanto juventude do PT, para podermos, inclusive, contemplar a todas e todos os candidatos jovens que se tem no país. Então, nesse sentido, a juventude do PT decidiu por construir um processo de prioridades para tentar ajudar as candidaturas que a gente interpretasse a partir das avaliações dos secretários estaduais, dos componentes da direção nacional, quais são as candidaturas com maior competitividade, que trazem a marca da juventude do PT, que estão nesse processo levando, né, a juventude do PT como protagonista para essas disputas eleitorais. Dito isso, encerramos esse processo e algumas ponderações sobre ele para apresentar. Eu acho que ao longo desse processo do fundo, nós conseguimos evoluir bastante sobre as candidaturas, sobre o que é uma candidatura competitiva. Acho que hoje a juventude do PT tem uma grande maturidade com isso, mas também temos muitos pontos negativos. A gente teve que fazer um processo muito corrido, muito atropelado, com muita pressão, inclusive, e dificuldade nos diálogos com as forças, no sentido de que os prazos muito apertados, muitas informações, muitas vezes desconexas, chegavam até nós sem precisão, que não ajudava a garantir o melhor debate possível. Nós, da articulação de esquerda, conseguimos que todas as nossas candidaturas prioritárias recebessem recurso, sem nenhum delimitador, etc., sem nenhum boicote à nossa companheirada. Então, acho que é um momento muito importante, é uma vitória. Acho que esse recurso é muito importante, faz uma grande diferença, mas nós precisamos batalhar para que a renovação seja ela concreta, e ela não se dá só no período eleitoral. Nós precisamos fortalecer a juventude do PT para além dos processos de eleições e também nas eleições. Precisamos que o fundo, deixar não só a JPT, mas também as secretarias, ele consiga abarcar melhor estas candidaturas, esses setores do partido,
que são extremamente importantes para a construção da sociedade que nós queremos, do partido que nós queremos, né? E nesse sentido, no modo petistas também de governar. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem circulação semanal, é feito totalmente por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.